Começa aqui e agora mais uma história belíssima. Hoje eu quero enfocar com vocês 40 anos de saudade entre uma mãe e uma filha. A mãe não conhecia a filha e muito menos a filha conhecia a mãe. 40 anos, 4 décadas. E num milagre, para mim um verdadeiro milagre, essa mãe e essa filha irão se reencontrar. Você quer ouvir essa história? Quer ouvir? Eu vou contá-la agora. Mas antes, deixa eu fazer um pedido a você. Aqui no nosso canal, agora você pode ser membro do canal. Eu queria tanto que você se tornasse membro do canal. Chega mais. Tem um custo de R$ 7,99 por mês, de acordo com o YouTube. Aí você se torna membro ouro. E vai ter alguns privilégios especiais. Eu, por exemplo, vou falar o teu nome com carinho, com amor, como você merece. E tem ainda uma opção 2, que seria membro diamante, membro diamante. Já pensou você se tornar um membro diamante aqui do canal? Seja bem-vindo, se torne membro. Se inscreva também no canal, dê o seu joinha. Venha participar, é muito importante para mim. Mas a história deste reencontro, gente, 40 anos. Eu estava até comentando com a Miss, que trabalha aqui conosco. Falei, Miss, 40 anos, a mãe não conhecia a filha e a filha não conhecia a mãe. E elas vão se reencontrar. Então, prepare seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história acabou de começar. Dia das Mães saiu uma notícia, eu tive acompanhando essa notícia pelo UOL e me chamou demais a atenção. Falei, puxa vida, até pensei, viu, Reinaldo? Até pensei na hora, falei assim, se tivesse o programa hoje lá na Rádio Capital, eu faria essa história com certeza. Aí eu pensei, porque o dia certo de fazer a história seria exatamente no Dia das Mães. Mas até amanhã o programa. A história é tão espetacular que eu falei, olha, eu não posso deixar o meu ouvinte sem essa história. Essa história real que a vida escreveu, uma história incrível, fantástica, acontecida aqui, no nosso Brasil, e mais precisamente entre Curitiba e São Paulo. Foi nesse eixo. A história acontece nesse eixo, Curitiba-São Paulo. Embora tenhamos até um país, a Bolívia, aqui da América do Sul, envolvida também nessa história. É uma história fantástica, envolvendo mãe e filha. Uma história que merece uma manchete. 4 décadas. São 40 anos. 40 anos que uma mãe não conhecia a própria filha e muito menos a filha teria a chance de ter conhecido a própria mãe. Mas, através da fé, através do amor, através de uma coisa chamada persistência, e vou dizer mais, através de uma coisa chamada o acaso. Será que teria sido acaso? Será que teria sido mera coincidência? 4 décadas depois, essa mãe e essa filha, elas vão se reencontrar. A história é bonita, é fantástica e, portanto, está no ar, aqui. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, era uma manhã fria do ano de 1986. Nas ruas silenciosas ainda de Curitiba, porque era muito cedo, uma jovem de 19 anos
Ela caminhava com passos hesitantes. Aquela jovem Inês Lorini. Uma família simples, ela vinha de uma família simples, humilde. E a Inês, ela estava realmente muito confusa a respeito do seu futuro. Porque ela tinha um sonho claro, ela queria um dia se formar médica. Ela queria ser médica, Inês Lorini. No entanto, diante das dificuldades da vida, a família estava atravessando sempre momentos delicados com respeito às finanças. Ela tinha certeza absoluta que não ia dar. Quer dizer, no máximo, talvez ela conseguisse, dentro da área da saúde, porque ela era uma apaixonada por isso, se tornar uma enfermeira. Disso ela já sabia. Estava muito difícil dela realizar. E ainda ela queria ser uma cirurgiã médica. Ela queria ser aquela médica do bisturi, aquela craque da cirurgia. E a Inês, que já achava tudo tão difícil, naquele ano de 86, ela teve consigo uma certeza: é impossível agora. Sabe por quê? Porque a Inês, ela havia sido vítima de um dos crimes mais horrendos do mundo. E para a mulher, nossa, quando se fala desse crime, todas as mulheres, elas têm arrepios, elas estremecem, porque elas temem que isso possa ocorrer com elas. Sim, a Inês Lorini era uma jovem bonita, obviamente, 19 anos. E ela havia sido vítima de um abuso sexual. Era um trauma terrível que ela carregava. Só que esse abuso sexual, ele teve uma consequência. E uma consequência gravíssima para aquele momento. Ela havia ficado grávida do abuso sexual. Então ela queria ser médica. A família simples, uma família pobre. E agora? Ela já sabia que era difícil ser médica, mas agora complicou demais. Abusada sexualmente, uma criança em seu ventre. Então ela se abriu com as amigas e até mesmo com alguns parentes. E o conselho para ela foi: Ô Inês, eu vou ser honesta com você, eu só tô vendo uma saída. É uma gravidez que você não desejava. Você foi abusada sexualmente. A justiça até te protege. Faça um aborto. Você vê outra saída? Você que está acompanhando essa história aqui, neste momento, o que você faria? Abusada sexualmente, com esses sonhos, com as dificuldades financeiras. E aí? De que forma você iria reagir? A Inês já sentia, sabe, o bebê, assim, naquele seu movimento, o coraçãozinho do chamado feto, já disparava em seu ventre. Ela amava tanto a medicina, ela amava tanto essa área da saúde. Então, quando ela foi na médica, que a médica auscultou o coração do bebê, ela pensou assim consigo: não, eu não tenho direito. Eu não tenho direito. Fui abusada sexualmente. A criança realmente nesse momento vai ser uma questão difícil para eu resolver, mas abortar. Ela começa a entender por valores dela, valores intrínsecos a cada ser humano. Então nós não estamos aqui para criar polêmica, porque tem gente que diz: eu sou igual a Inês. Mas tem gente que diz: não, eu penso de um modo diferente, e nós não vamos criar essa polêmica. Mas ela toma uma decisão. Aquele bebezinho, cujo coração ela podia agora auscultar através dos exames, ela decide: eu vou ter o nenê. Mas e o teu sonho, Inês?
o teu sonho acalentado de ser médica. Estava difícil de qualquer jeito. E depois tem uma outra coisa. Se eu tiver que ser médica, vai acontecer. Ainda doía nela a violência de ter sido abusada sexualmente. Mas aquela pressão que ela recebia da própria sociedade, olha, eu acho melhor você abortar. Isso tudo também machucava. Mas mesmo em meio à tempestade, ela encontrou forças para seguir avante e decidiu que daria à luz àquela criança que, apesar de tudo, ela já amava. Então ela colocava a mão no seu ventre e sentia o nenê, ela já amava. Naquele hospital de Curitiba, ela se interna exatamente naquele ano de 86. Porque ela tinha recebido sinais de que a criança talvez nascesse nas próximas horas. Além da cólica, a bolsa que estourou. E o parto complica. O que poderia ter sido um nascimento simples, um parto natural, chamado normal, não deu. Não deu. A médica que cuidava dela teve um momento em que ela precisamos fazer uma cesárea urgentemente. Urgentemente. E nasce uma menina através de uma cesariana. Uma bebê. Uma menina. E quando a médica anuncia a bebezinha, que anuncia sua chegada através daquele choro que os recém-nascidos dão, a bebezinha chora. A médica diz: é uma menina. A Inês ali, a Inês naquele momento, ela teve consigo uma certeza. Valeu a pena. Valeu a pena eu ter teimado, eu ter lutado para ganhar nenê. Uma coisa chamou a atenção, porque a bebê, ela é mostrada então para Inês, inclusive deitaram assim a bebezinha na parte do colo da Inês, assim, com a cabecinha no peito da Inês, e ela pôde observar a menininha de perto. A menininha tinha uma marquinha no canto do olho, dava uma puxadinha no olho, sabe aquela marquinha? Pelo menos dava essa impressão. E ela olhou para a nenê e teve a impressão de estar vendo uma índiazinha. A primeira impressão da Inês é de olhar para a nenê e ver assim uma índiazinha. Então ela já tinha um nome escolhido. Quando ela viu a nenê, ela tinha aquele nome indígena consigo, Bartira. Ela tinha lido a respeito da história do Brasil. E a história da Índia Bartira lhe chamou a atenção. E o nome, principalmente, ela gostou. A minha filha vai ser Bartira. Bartira, uma homenagem à beleza indígena que ela via na pequena. No entanto, pouco depois do nascimento da criança, pouco após o nascimento, entrou um homem para conversar com Inês. Não era mais a médica, era um homem, jaleco branco. Aí ele vem e começa a colher dados com a Inês. É uma menina. E aí você já escolheu o nome? A Inês diz para ele: sim, pelas características da minha filha, eu a vejo como uma índiazinha. Vai ser Bartira. Ah, tá. Vai registrar como Bartira. Tudo bem. Parabéns, viu, mãe? Obrigado. Ela não sabia quem era o homem, mas de jaleco branco teve a impressão de que fosse um médico. Teve consigo essa impressão. Era um médico. Só que minutos depois, ela ficou aguardando a bebê para amamentar. E a bebê não veio mais. Então ela foi informada, ela foi comunicada pelo pessoal do hospital que a bebezinha teve uma complicação, teve um problema grave. Aliás,
gravíssimo. Tentaram de tudo, o coraçãozinho dela havia parado, tentaram uma ressuscitação, não deu. A bebê tinha falecido. A Inês ficou arrasada. A Inês ficou destruída. E deveria permanecer internada devido às complicações do parto. Vocês sabem que estava tudo programado para um parto normal, acabou sendo uma cesariana. E ela acabou ficando internada. E ela, por alguns momentos, ela chegou a pensar o seguinte: olha, talvez a minha família tenha sido comunicada e tenha cuidado do sepultamento da criança. Então ela achou que a família tivesse feito. A família da Inês achava exatamente o contrário, que ela tivesse tomado a providência. E como ela amava a medicina, a família chegou até a imaginar que talvez ela tivesse cedido o corpinho da criança por algum tipo de pesquisa mais aprofundada. No entanto, não havia acontecido nenhuma coisa e nem outra. O corpo da criança, o corpo da menininha, jamais foi visto. Então a Inês não pôde se despedir da filha, nem a família. A família sequer viu a menina. Inês, ela fica arrasada, ela mergulha num luto silencioso, carregando consigo a dor da perda e a dúvida que jamais a abandonou. Gozado, morreu a minha filha, eu sequer pude ver o corpo, a minha família também não teve contato. Os anos passaram, os anos correram. Inês, determinada a transformar a sua dor em propósito, mais do que nunca, dedicou-se aos estudos e ela conseguiu ser aprovada numa universidade pública com o objetivo de fazer medicina. Então, com esforço, com resiliência, até como uma resposta a tudo que havia lhe acontecido, ela conseguiu. Fez o curso de medicina sem jamais ter perdido um ano e se formou. E mais ainda, fez depois o seu curso de doutorado, especialização, cirurgiã, e começou a se dedicar à cirurgia plástica. Saiu buscando novos horizontes. E alguém disse para ela: olha, um lugar onde você poderia trabalhar e construir um belo nome na Bolívia. Você poderia ir para Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Tenta por lá. E foi lá que ela montou um consultório. E esse consultório foi crescendo, foi progredindo, e de repente esse consultório virou uma clínica. Inclusive Inês, ela constrói um nome bom na Bolívia. Inês Lorini, na Bolívia ela consegue um nome bom, virou até referência. Tá, mas esse é um lado da história. Enquanto isso, Bartira, ela crescia num lar. Pera, mas ela não morreu? Eu sei que essa pergunta veio de imediato agora. Não, a Bartira não tinha morrido. A bebezinha, a filhinha da Inês não tinha morrido. A Bartira, na verdade, crescia em São Paulo. Mas não nasceu em Curitiba? Sim, mas ela fora adotada por alguém de São Paulo. Então a Bartira, ela crescia num lar adotivo, sem conhecimento da sua verdadeira origem. Criada inicialmente por um casal que enfrentava dificuldades no relacionamento. Sabe aquele casal que está com um momento difícil, delicado? Quem sabe uma criança ajude-nos. E aí, o homem desse casal, ele chega com aquele bebezinho em casa. Ele mostra para sua esposa, ele havia adotado aquele bebê. Aquele bebê lhe fora entregue à porta de um hospital em Curitiba. E ele traz a menina
registrada já no nome dele, só no nome dele. Por que ele não registrou no nome da mulher? Porque ele não sabia a reação dela ainda. Ele queria ver como é que a mulher ia reagir, se o casal ia dar certo. Olha, a chegada da Bartira ajudou o casal, mas não resolveu todos os problemas. Tanto que 3 anos depois, o casal se separou. Então ficou a Bartira registrada apenas no nome do pai adotivo. Mas e o nome? Ele respeitou o nome, Bartira. A mulher até questionou, mas por que Bartira, amor? Não, porque a mãe que doou a criança, ela fez uma exigência apenas, que se mantivesse o nome escolhido por ela. E assim ela foi registrada, Bartira, registrada em nome do pai adotivo. O pai adotivo, depois de 3 anos separado da mulher, ele tentou cuidar da bebê. Ele tentou dar conta, mas não deu. Homem sozinho, com um bebezinho pequeno, de 3 aninhos, ele não deu conta. E aí ele tem uma irmã. Esse senhor tem uma irmã. Então ele pede uma ajuda para a irmã. E essa irmã, ela passa a cuidar da Bartira com amor e dedicação. Então essa tia, em verdade, porque era irmã do pai, passa a cuidar da Bartira. E foi com tanta dedicação que a Bartira quase que a considerava uma mãe, embora chamasse ela de tia. Era tia, mas aquele carinho de mãe da tia adotiva. Aos 17 anos, a Bartira começou a questionar suas origens. Sentia-se diferente do ponto de vista físico e até emocional. Ela tinha uma inquietação que crescia no seu coração. Certa noite, ela sentou-se com a tia e, com os olhos marejados, ela perguntou: tia, ela tinha 17 anos. Tia, eu sinto que eu não pertenço completamente a essa família. Há algo que você precisa me contar, tia. A tia, visivelmente emocionada, respondeu: oh, minha querida, eu vou te contar aos poucos, tá? E não de uma vez. Ai, tia, então me conta. Minha querida, o que eu vou contar hoje é que o teu pai, ele te adotou. Ele te buscou, te pegou na porta de um hospital em Curitiba. Foi lá que seu pai te encontrou. Oh, tia, eu tinha certeza disso. Me conta mais. Não, eu disse pra você que vai ser um pouquinho a cada dia, tá? Tá. Naquele dia, a Bartira já ficou sabendo parte da sua história. A sua origem curitibana, doada na porta de um hospital. O pai a adotou. Ela sabia que no registro tinha só o nome do pai. Estava explicado. Eu prometo contar tudo que eu sei pra você, Bartira, mas eu preciso de um tempo, tá? Tá bom, tia. Mas por essas coisas do destino, infelizmente, no dia seguinte, a tia ter contado parte da história para ela, aliás, uma ínfima parte, uma pequena parte, a tia acabou sofrendo um infarto. Fulminante foi o infarto. E a tia faleceu. A tia morreu, deixando a Bartira com perguntas sem respostas e um vazio ainda maior. Porque se a tia tinha começado a contar a história para ela, os demais se calavam. O pai, era difícil ter um contato com ele, ele vivia viajando. E quantas vezes ele se negava? Só que aquilo ela falava para as pessoas. E o tempo correu, passou. Quando chegamos ao ano de 2021, a Bartira conheceu um colega de trabalho que lhe apresentou uma plataforma da internet chamada Genera.
Genera. O que é essa plataforma? É um banco de dados de DNA. Então esse colega que conhecia a história da Bartira e as dúvidas dela, sugeriu para a Bartira: faz um teste genético aqui na minha plataforma Genera, onde eu trabalho, e de repente, eu não sei o que pode acontecer, mas podemos encontrar pistas sobre sua origem. Já temos 500 mil pessoas cadastradas com genes aqui. Eu sei que é pouca gente, se a gente olhar para o Brasil, né? 500 mil pessoas, perto de 200 milhões pelo menos, é pouca gente, mas já é alguma coisa. O que você acha? A Bartira seguiu o conselho. Toda tentativa é válida. E o tempo correu. O tempo passou de novo. Isso foi 2021. Quando foi fevereiro do ano que nós estamos, 2025, fevereiro agora, fevereiro último passado, de repente, a Bartira, ela já tinha até esquecido. Ela já tinha até esquecido que o DNA dela estava lá no Genera. Em 2025, ela recebe uma correspondência de alguém chamada Inerci Lorini. Inerci tinha feito também a mesma coisa. Ela colocou lá os genes, colocou o DNA dela, Inerci, na tal da Genera. E aí ela ficou intrigada com a semelhança genética de uma outra mulher que apareceu com ela. Então ela fez contato, e essa outra mulher chamava-se Bartira. Quando ela escutou o nome Bartira, a Inerci lembrou da irmã. Sim, a Inerci é a irmã da Inês, agora médica. Ela sabia que a irmã havia tido uma bebezinha e que essa bebezinha se chamava Bartira. E agora as coincidências genéticas entre ambas, Inerci e Bartira, eram imensas, fazendo o pessoal da Genera acreditar que pudessem ser talvez irmãs, talvez tia e sobrinha, ou quem sabe até mãe e filha. Foi quando a Inerci, ela disse que precisava ter um encontro com a Bartira. E nesse meio tempo, a Inerci entrou em contato com a irmã na Bolívia, a dona da clínica, e falou assim para Inês: Inês, tal dia eu gostaria que você estivesse em Curitiba. Eu tô achando que eu encontrei alguém. A irmã, quem? Não vai dizer que é minha filha. Eu acho que sim. E como é o nome dela? Então, além de todas as semelhanças de genética, o nome dela é Bartira. Meu Deus, bateu na Inês lá uma certeza. Só pode ser ela. E no dia combinado, no dia marcado, em Curitiba, as três se encontraram. E quando a Inês olhou na altura dos olhos direito e via aquele risquinho que dava uma impressão de olhos puxadinhos, a Inês, apesar de ser médica cirurgiã, ou talvez até por isso, sem medo da precipitação, gritou: minha filha! Você é a minha filha! Eu tenho certeza que você é minha filha! E elas então se abraçaram. E foi muito comovente. E foi muito emocionante.
Enquanto se abraçavam, Inês chorava e dizia: minha filha, eu nunca deixei de pensar em você. Eu sempre soube no fundo do meu coração que você estava viva, Bartira. E a Bartira respondia: eu sempre senti que havia algo faltando também na minha vida. E quando foi no dia de ontem, 11 de maio de 2025, pela primeira vez em 39 anos, Inês e Bartira celebraram juntas o Dia das Mães. Bartira foi para Santa Cruz de la Sierra. Foi almoçar ontem com a mãe. O almoço foi festivo. Vocês imaginem a festa. Bartira ainda conheceu 2 irmãos. A mãe tinha 2 filhos. Tem 2 filhos, a Inês tem 2 filhos. E apresentou para Bartira. Foi uma festa. Quase 4 décadas depois, faltou um aninho para completar a 4ª década, 39 anos. Foi linda a festa, foi um almoço festivo. Elas têm muito que conversar, muito que aprender uma com a outra. Mas nesse ínterim, voltando um pouquinho a meses, porque a descoberta toda foi em fevereiro de 2025, logo após fevereiro, ali restante de fevereiro e março, Bartira, após esse reencontro, que ela já tinha tido um reencontro com a mãe biológica, ela ainda carregava suas dúvidas e ela fez contato com o pai adotivo, que agora não podia mais negar a história. Pai, eu preciso saber mais sobre como fui adotada. O senhor pode me contar? E o pai, já envelhecido, suspirou profundamente antes de responder. Filha, eu vou contar para você tudo que eu sei. Você me foi entregue à porta do hospital em Curitiba e disse o nome do hospital. Batia com o nome informado pela Inês. Disseram que você, quando me foi doada, que você era filha de uma jovem que havia sido abusada e que não tinha condição de te criar. A única coisa que eu deveria fazer era manter o nome que a sua mãe havia escolhido para você, Bartira. E isso devido à sua aparência de índiazinha. Essas palavras ecoaram na mente de Bartira, trazendo à tona ainda mais questões, ainda mais perguntas. Como ela foi criada com amor pela família, ela deixou de questionar o pai que a adotou. A tia, já falecida, foi o amor da sua vida. A mãe adotiva não conviveu com ela. Eu não sei se fica pergunta para você. Talvez alguma dúvida. E tem gente que pergunta, Paulinho, e essa plataforma Genera? Que ajudou, que foi tudo. Será que eu poderia um dia usar essa plataforma? Sim. Mas eu pesquisei e essa plataforma tem um kit. O que a pessoa faz para colocar o DNA dela lá? Tem 500 mil pessoas cadastradas, talvez um pouco mais já do que isso. Então, quando você coloca o teu DNA lá, eles pesquisam com esses DNAs que estão cadastrados. Tem mais de 500 mil pessoas ali. Normalmente as pessoas usam o Genera para quê? Para descobrir alguma doença hereditária. Foi inclusive o motivo da tia dela, a Inerci. A Inerci entrou para saber se ela tinha alguma doença hereditária e queria saber se ela tinha algum parente
Ela não entrou, segundo a Inerci, ela não entrou para descobrir a sobrinha. Mas sabe aquela história? Atirei no que vi e matei o que não vi? Foi o que aconteceu. Para que você coloque o seu DNA na Genera, chama-se Genera Basic. Tem um kit que as pessoas compram, um kit para colocar lá o DNA. Esse kit, ele custa R$199 cada um. E ele oferece análises de ancestralidade. Análise de ancestralidade. Busca de parentes. Então, se você tiver esse objetivo e quiser entrar em contato com a Genera, você já sabe. Procura aí no Google Genera. Como eu estou falando, é assim que se escreve. Genera. Diagnóstico, busca por parentes. E tem um kit que você compra. Chama-se Genera Basic. Custa R$199. Eu, quando li essa história, foi ontem. E se eu tivesse o programa aos domingos, eu teria, viu, ô Reinaldo, junto com você, contado essa história. Mas eu falei, vai ter que ser amanhã. Espero que você tenha gostado. E vou ficar aguardando a partir de agora o seu comentário.